Existe um livro escrito há quase 3.000 anos que continua desafiando historiadores, estudiosos e milhões de pessoas ao redor do mundo. Em suas páginas, encontramos descrições tão detalhadas sobre a vida de Jesus Cristo que muitos acreditam, à primeira vista, que elas foram escritas depois dos acontecimentos narrados nos Evangelhos. Mas há um detalhe impossível de ignorar. Essas palavras foram registradas mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus. Como isso seria possível? Como um profeta que viveu séculos antes do Império Romano existir conseguiu descrever acontecimentos que ainda estavam tão distantes no futuro? Teria sido apenas uma coincidência extraordinária? Uma interpretação forçada feita pelos primeiros cristãos? Ou existe algo muito maior por trás dessas profecias? Essas perguntas têm sido debatidas há séculos. E, independentemente da resposta que cada pessoa procura encontrar, uma coisa é inegável. Poucas partes da Bíblia despertam tanta curiosidade quanto as profecias escritas pelo profeta Isaías. Isaías viveu aproximadamente no século XX a.C., durante um período de grandes mudanças no reino de Judá. Enquanto reis se levantavam e impérios ameaçavam destruir a nação, Deus levantou aquele homem para anunciar mensagens de julgamento, esperança e restauração. No entanto, entre todas as suas palavras, algumas chamam a atenção de maneira especial. Em diversos capítulos, Isaías fala sobre um personagem que ainda viria. Ele seria chamado por Deus, traria luz às nações, sofreria injustamente, carregaria os pecados de muitos e, de alguma forma, mudaria para sempre a história da humanidade. Séculos depois, quando os discípulos de Jesus começaram a anunciar o Evangelho, eles voltaram repetidamente às palavras de Isaías, não porque precisavam inventar provas para convencer outras pessoas, mas porque enxergavam nelas um retrato impressionante da vida de Cristo. Não é por acaso que muitos estudiosos chamam o livro de Isaías de o Quinto Evangelho. Embora tenha sido escrito muito antes de Mateus, Marcos, Lucas e João, suas páginas parecem preparar o caminho para tudo aquilo que aconteceria com o Messias prometido. Mas existe um detalhe que torna esse assunto ainda mais fascinante. As profecias de Isaías não falam apenas de um Salvador de maneira genérica. Elas apresentam características específicas. Descrevem seu nascimento, seu caráter, sua missão, seu sofrimento e até acontecimentos ligados à sua morte. Quanto mais essas passagens são comparadas aos relatos dos Evangelhos, mais difícil se torna ignorar as semelhanças. Naturalmente, algumas pessoas afirmam que tudo isso não passa de coincidência. Outras acreditam que os autores do Novo Testamento adaptaram suas narrativas para combinar com as antigas profecias. Já para milhões de cristãos, essas palavras representam uma das maiores evidências de que Deus conduz a história segundo seus propósitos. Mas o que exatamente Isaías escreveu? Quais foram essas profecias? E por que elas continuam impressionando pessoas de diferentes culturas e gerações até hoje? Ao longo desta mensagem, vamos abrir a própria Bíblia e analisar cada uma dessas passagens. Não para alimentar debates, mas para compreender porquê, mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, Deus já havia revelado detalhes que mudariam o destino da humanidade. E a primeira dessas revelações começa com uma promessa tão extraordinária que, durante séculos, parecia impossível de acontecer: o nascimento daquele que seria chamado de Emanuel. Depois de despertar a esperança do povo com a promessa da vinda de um Salvador, Isaías registra uma profecia que atravessaria os séculos e se tornaria uma das passagens mais conhecidas de toda a Bíblia. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquelas palavras seriam lembradas centenas de anos depois como uma das maiores evidências da chegada do Messias. Em Isaías 7:14, lemos: Portanto, o próprio Senhor lhes dará um sinal. A Virgem conceberá, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. À primeira vista,
essa declaração parecia impossível. Como uma virgem poderia dar à luz? Para muitos que ouviram essa profecia pela primeira vez, ela certamente era um mistério. No entanto, Isaías deixa claro que não se tratava de um acontecimento comum. Ele afirma que seria um sinal dado pelo próprio Deus. Ou seja, algo extraordinário, capaz de revelar que o Senhor estava cumprindo seu plano de salvação. Séculos mais tarde, o Evangelho de Mateus relata o nascimento de Jesus e faz uma ligação direta com essa antiga profecia. Para os primeiros cristãos, o nascimento de Cristo não foi um evento isolado da história, mas o cumprimento de uma promessa anunciada muito antes de Maria receber a visita do anjo. Mas Isaías não parou por aí. Pouco depois, no capítulo 9, ele apresenta uma descrição ainda mais impressionante sobre esse menino prometido. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Essa frase revela dois aspectos extraordinários. Jesus nasceria como qualquer criança, compartilhando plenamente da condição humana. Ao mesmo tempo, ele seria um presente enviado pelo próprio Deus para toda a humanidade. Em seguida, Isaías apresenta 4 títulos que revelam quem esse menino realmente seria. Ele seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, porque sua sabedoria ultrapassaria toda a compreensão humana. Seria chamado de Deus Forte, demonstrando que sua autoridade não seria apenas política ou religiosa, mas divina. Também receberia o nome de Pai da Eternidade, apontando para aquele cuja existência não está limitada pelo tempo. E, por fim, seria conhecido como Príncipe da Paz, não apenas porque ensinaria sobre paz, mas porque reconciliaria o homem com Deus por meio de sua própria vida. Esses títulos eram extraordinários demais para serem atribuídos a um simples rei de Israel. Isaías descrevia alguém cuja missão ultrapassaria qualquer expectativa humana. O mais impressionante é que essa promessa foi preservada durante séculos. Gerações nasceram e morreram aguardando o cumprimento dessas palavras. Impérios surgiram, guerras aconteceram e reis desapareceram da história. Mesmo assim, a promessa permaneceu viva. Quando Jesus nasceu em Belém, muitos enxergaram apenas o filho de um carpinteiro. Poucos perceberam que aquele menino havia sido anunciado muito antes pelos profetas. Aquela criança humilde carregava uma promessa feita por Deus séculos antes. Mas Isaías ainda revelaria algo muito maior. Ele não descreveu apenas como o Messias chegaria ao mundo. Também explicou qual seria sua missão. Em vez de conquistar nações pela força das armas, esse servo escolhido transformaria vidas por meio da justiça, da misericórdia e da luz de Deus. E essa talvez seja uma das profecias mais surpreendentes de todo o livro de Isaías. Se alguém vivesse na época de Isaías e fosse perguntado sobre como imaginava o Messias, provavelmente descreveria um grande rei, um guerreiro poderoso ou um líder capaz de derrotar todos os inimigos de Israel. Afinal, durante séculos, o povo esperou alguém que restaurasse o reino e devolvesse a glória da nação. Mas Isaías apresenta um retrato completamente diferente. Nos capítulos 42 e 61, ele fala sobre um servo escolhido por Deus. Em vez de conquistar pela força, esse servo transformaria vidas pela verdade, pela compaixão e pela justiça. Isaías escreve: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Essa descrição chama a atenção logo nas primeiras palavras. O Messias não agiria por interesse próprio. Sua missão começaria com a aprovação do próprio Deus. O Espírito do Senhor repousaria sobre ele, capacitando-o para cumprir uma obra que nenhum ser humano seria capaz de realizar sozinho. Em seguida, Isaías revela outra característica surpreendente. Ele não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz nas ruas. Enquanto muitos líderes buscavam reconhecimento, poder e aplausos, o servo de Deus seria conhecido por sua humildade. Ele não pisaria sobre os fracos para conquistar seguidores,
nem usaria a violência para impor seu reino. O profeta continua dizendo: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Essa talvez seja uma das imagens mais bonitas de toda a profecia. A cana quebrada representa alguém ferido, cansado ou sem forças para continuar. O pavio que ainda solta fumaça simboliza uma chama quase apagada, prestes a desaparecer. Isaías afirma que o Messias faria exatamente o contrário do que o mundo costuma fazer. Em vez de abandonar os fracos, ele os levantaria. Em vez de rejeitar os pecadores, ofereceria misericórdia. Em vez de destruir aqueles que haviam perdido a esperança, restauraria suas vidas. Quando lemos os Evangelhos, percebemos como essa profecia se tornou realidade. Jesus aproximou-se dos leprosos quando todos os evitavam. Perdoou pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Curou cegos, paralíticos e enfermos. Sentou-se à mesa com publicanos e pecadores. Consolou corações quebrantados e anunciou esperança aos que já não acreditavam que Deus ainda pudesse amá-los. Nada disso aconteceu por acaso. Séculos antes, Isaías já havia revelado que essa seria a marca do verdadeiro Messias. Mas a missão de Jesus iria muito além de Israel. O profeta declara que esse servo seria luz para as nações, ou seja, a salvação prometida por Deus não seria destinada apenas a um único povo. Ela alcançaria homens e mulheres de todas as línguas, culturas e lugares da terra. Essa promessa começou a se cumprir durante o ministério de Cristo e continuou depois de sua ressurreição, quando o Evangelho passou a ser anunciado até os confins do mundo. No entanto, existe uma parte da profecia de Isaías que continua surpreendendo ainda mais. O mesmo servo que curaria os enfermos, consolaria os aflitos e anunciaria a esperança, também seria rejeitado por aqueles que deveria salvar. Ele sofreria de uma maneira que ninguém poderia imaginar. E é justamente nesse momento que chegamos ao capítulo considerado por muitos estudiosos como a profecia mais impressionante de toda a Bíblia, Isaías 53. Se existe um capítulo da Bíblia que continua impressionando estudiosos, historiadores e cristãos de todas as épocas, esse capítulo é Isaías 53. Muitos chegam a descrevê-lo como uma narrativa da crucificação escrita séculos antes dela acontecer. A pergunta é inevitável. Como um profeta que viveu mais de 700 anos antes de Jesus poderia descrever com tanta precisão o sofrimento do Messias? Isaías inicia essa passagem dizendo algo surpreendente. Quem creu em nossa mensagem? Logo nas primeiras palavras, ele revela que muitos não reconheceriam aquele que Deus enviaria. O Messias chegaria ao mundo, mas seria recebido com incredulidade. Essa profecia se cumpriu quando Jesus iniciou seu ministério. Embora multidões o seguissem por causa dos milagres, muitos líderes religiosos recusaram acreditar que ele fosse o Filho de Deus. Em seguida, Isaías descreve sua aparência de maneira inesperada. Não tinha aparência nem beleza que nos agradasse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. O povo esperava um rei cercado de riqueza, poder e prestígio. No entanto, Deus enviou um Salvador humilde. Jesus nasceu em uma família simples, cresceu em Nazaré, trabalhou como carpinteiro e viveu entre pessoas comuns. Sua autoridade não vinha da aparência exterior, mas da presença de Deus. Então a profecia se torna ainda mais profunda. Era desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado no sofrimento. Essas palavras retratam alguém que conheceria de perto a dor humana. Jesus foi rejeitado por muitos dos que esperavam o Messias. Foi traído por um de seus próprios discípulos, abandonado por amigos no momento mais difícil e condenado mesmo sem culpa. Mas Isaías explica que esse sofrimento não seria um acidente da história. Ele escreve: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Aqui, o profeta revela o verdadeiro propósito do sofrimento do Messias.
Jesus não sofreria por causa dos próprios pecados, mas assumiria sobre si aquilo que pertencia à humanidade. Seu sofrimento faria parte do plano de Deus para oferecer salvação. Isaías continua com uma das declarações mais conhecidas das Escrituras. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Séculos depois, quando Jesus foi crucificado, os primeiros cristãos enxergaram nessas palavras uma descrição impressionante da cruz. Não apenas por causa da violência sofrida, mas porque compreenderam que Cristo entregava sua vida voluntariamente para reconciliar o ser humano com Deus. No entanto, Isaías ainda acrescenta um detalhe extraordinário. Ele afirma que o servo permaneceria em silêncio diante daqueles que o julgariam como um cordeiro levado ao matadouro. E foi exatamente isso que aconteceu quando Jesus compareceu diante das autoridades. Mesmo tendo poder para responder às acusações, escolheu permanecer em silêncio, cumprindo aquilo que havia sido anunciado tantos séculos antes. Mas a profecia ainda não havia terminado. Isaías revelaria detalhes surpreendentes sobre a morte e o sepultamento do Messias. Detalhes que, novamente, seriam registrados nos Evangelhos séculos depois. É essa continuação da profecia que veremos no próximo passo. Depois de revelar que o servo de Deus seria rejeitado e sofreria pelos pecados da humanidade, Isaías continua sua profecia com detalhes que se tornariam ainda mais impressionantes quando comparados aos acontecimentos narrados nos Evangelhos. Em Isaías 53, lemos que o Messias seria tratado como um criminoso, mesmo sendo completamente inocente. Essa afirmação parecia contraditória. Como alguém enviado por Deus poderia terminar condenado? Aos olhos humanos, fazia muito mais sentido imaginar um rei coroado do que um homem levado para ser julgado. No entanto, Isaías deixa claro que o caminho do Messias passaria pela humilhação antes da glória. Quando chegamos ao relato da paixão de Cristo, encontramos exatamente esse cenário. Jesus foi preso durante a noite, levado diante das autoridades religiosas, acusado por falsas testemunhas e entregue ao governador romano, embora ninguém conseguisse provar qualquer crime cometido por ele. Até o próprio Pôncio Pilatos declarou várias vezes que não encontrava culpa em Jesus. Mesmo assim, pressionado pela multidão, autorizou sua condenação. Isaías já havia anunciado que isso aconteceria. O profeta também escreve que o servo seria tirado por julgamento injusto, mostrando que sua condenação não seria resultado de culpa, mas de uma decisão profundamente injusta. Logo depois, encontramos outro detalhe surpreendente. Isaías afirma que o Messias seria contado entre os transgressores. Séculos mais tarde, Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Aos olhos da multidão, parecia apenas mais um condenado. No entanto, a diferença era absoluta. Enquanto aqueles homens pagavam pelos próprios crimes, Cristo entregava voluntariamente sua vida para cumprir o plano de redenção preparado por Deus. Mas a profecia ainda reserva algo que poucos poderiam imaginar. Isaías declara que, embora o servo fosse condenado como um criminoso, designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Essa passagem parece, à primeira vista, impossível de conciliar. Como alguém condenado à morte poderia ser sepultado junto a um homem rico? Os evangelhos registram que, após a crucificação, um membro respeitado do Sinédrio chamado José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Em vez de um enterro comum destinado aos condenados, Jesus foi colocado em um túmulo novo, pertencente justamente a um homem rico. Mais uma vez, a descrição feita por Isaías séculos antes encontra um paralelo impressionante nos acontecimentos da vida de Cristo. Entretanto, o aspecto mais importante dessa profecia não está apenas na precisão dos detalhes históricos. Isaías explica por que tudo isso aconteceu. Ele escreve que o servo carregaria o pecado de muitos e intercederia pelos transgressores.
Mesmo pendurado na cruz, Jesus pronunciou palavras que revelam essa missão de maneira extraordinária. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Enquanto sofria a maior injustiça da história, seu coração permanecia voltado para a misericórdia. Esta talvez seja uma das maiores diferenças entre Cristo e qualquer outro líder da humanidade. Ele não venceu destruindo seus inimigos. Venceu oferecendo sua própria vida para salvar aqueles que o rejeitavam. Mas Isaías ainda não encerra sua mensagem. Se a história terminasse na cruz, a morte teria a última palavra. No entanto, o profeta revela que, depois do sofrimento, algo absolutamente inesperado aconteceria. O servo voltaria a viver, contemplaria o resultado de sua missão e seria exaltado por Deus. E essa é a parte da profecia que descobriremos no próximo passo. Se Isaías tivesse encerrado sua mensagem no momento da morte do servo, sua profecia já seria extraordinária. No entanto, ele vai além. Depois de descrever o sofrimento, a rejeição e o sacrifício do Messias, o profeta apresenta uma revelação que, durante séculos, pareceu impossível de compreender. Como alguém que morreu poderia continuar cumprindo sua missão? A resposta aparece nas últimas declarações de Isaías 53. O profeta escreve que, depois de entregar sua vida como oferta pelo pecado, o servo veria sua descendência e prolongaria os seus dias. Essa afirmação chama imediatamente a atenção. Se o servo havia morrido, como poderia voltar a ver o resultado de sua obra? Como seus dias poderiam ser prolongados? Na época de Isaías, ninguém possuía uma explicação completa para esse mistério. As palavras do profeta pareciam desafiar toda a lógica humana. No entanto, séculos depois, os discípulos de Jesus afirmariam que essa promessa havia encontrado seu cumprimento na ressurreição de Cristo. Segundo os Evangelhos, no terceiro dia após a crucificação, o túmulo foi encontrado vazio. Aqueles que haviam perdido toda a esperança passaram a anunciar que Jesus estava vivo. O medo deu lugar à coragem. E homens que antes se escondiam começaram a proclamar o Evangelho, mesmo sabendo que poderiam morrer por causa dessa mensagem. Para os primeiros cristãos, a ressurreição não era apenas um milagre extraordinário. Era a confirmação de que tudo o que Isaías havia anunciado fazia parte do plano de Deus. O profeta continua dizendo que o bom propósito do Senhor prosperará em suas mãos. Isso significa que a missão do Messias não terminaria na cruz. Pelo contrário, seria justamente por meio de seu sacrifício que o plano de salvação alcançaria pessoas de todas as nações. Isaías acrescenta ainda que, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Essa é uma imagem profundamente emocionante. Todo o sofrimento suportado pelo servo não teria sido em vão. Sua dor produziria vida. Seu sacrifício abriria o caminho para que homens e mulheres fossem reconciliados com Deus. O profeta também declara: pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aqui encontramos o coração da mensagem do Evangelho. Jesus não morreu apenas para deixar um exemplo de amor ou coragem. Segundo a profecia de Isaías, ele assumiu o lugar dos pecadores para que eles pudessem receber aquilo que jamais conseguiriam conquistar por seus próprios méritos: o perdão e a reconciliação com Deus. É por isso que a cruz e a ressurreição não podem ser separadas. Sem a cruz, não haveria redenção. Sem a ressurreição, não haveria vitória sobre a morte. Juntas, elas revelam o centro do plano de Deus para a humanidade. Mas ainda existe uma pergunta que muitas pessoas continuam fazendo até hoje. Será que todas essas semelhanças são apenas coincidências? Ou Isaías realmente anunciou, com séculos de antecedência, a vinda de Jesus Cristo? Antes de concluir nossa jornada, precisamos refletir sobre essa questão e entender por que essas profecias continuam fortalecendo a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo.
Depois de analisar as principais profecias de Isaías, chegamos à pergunta que atravessa gerações e continua despertando debates até os dias de hoje. Tudo isso foi apenas uma coincidência extraordinária ou estamos diante do cumprimento de um plano anunciado por Deus séculos antes? Essa é uma questão que merece ser respondida com calma. Ao longo desta mensagem, vimos que Isaías não fez apenas uma previsão isolada. Ele falou sobre o nascimento do Messias, descreveu seu caráter, anunciou sua missão, revelou seu sofrimento, sua morte, seu sepultamento e até a continuidade de sua obra depois do sacrifício. Quando todas essas passagens são observadas juntas, elas formam um retrato completo de uma única pessoa. É justamente por isso que os primeiros cristãos citavam Isaías com tanta frequência. Eles não acreditavam que Jesus havia se tornado o Messias porque algumas profecias pareciam semelhantes aos acontecimentos de sua vida. Eles criam que Jesus era o Messias porque enxergavam, em sua história, o cumprimento de um plano que Deus havia revelado muito antes. Naturalmente, existem pessoas que interpretam essas passagens de maneira diferente. Alguns estudiosos entendem que Isaías falava apenas da própria nação de Israel. Outros acreditam que suas palavras se referiam exclusivamente ao contexto histórico da época. Essas interpretações fazem parte do estudo das Escrituras há muitos séculos e continuam sendo discutidas até hoje. No entanto, para milhões de cristãos ao redor do mundo, existe uma razão pela qual essas profecias continuam fortalecendo a fé. Elas mostram um Deus que conhece o futuro porque está acima do tempo. Enquanto nós enxergamos apenas o presente, Deus contempla toda a história de uma única vez. Aquilo que para o ser humano parece impossível de prever, já está diante dos olhos do Criador. Essa verdade aparece repetidas vezes na Bíblia. Deus não é surpreendido pelos acontecimentos da história. Nenhum império surgiu sem que ele soubesse. Nenhum rei governou fora do seu conhecimento. Nenhum detalhe da missão de Cristo aconteceu por acaso. Isso significa que a cruz não foi um acidente. A prisão de Jesus não foi uma derrota inesperada. A rejeição sofrida pelo Messias não representou o fracasso do plano divino. Tudo fazia parte da obra de redenção preparada desde muito antes do nascimento de Cristo. Essa certeza oferece uma lição profunda para a nossa própria vida. Se Deus cumpriu promessas anunciadas séculos antes, também permanece fiel às promessas que fez aos seus filhos. Quando enfrentamos momentos difíceis, muitas vezes imaginamos que Deus está em silêncio ou que perdeu o controle da situação. Mas a história contada por Isaías nos lembra exatamente do contrário. O Senhor continua conduzindo a história segundo sua vontade, mesmo quando nós ainda não conseguimos compreender o que está acontecendo. Talvez seja por isso que essas profecias permanecem tão atuais. Elas não falam apenas sobre acontecimentos do passado. Elas revelam o caráter de um Deus que nunca abandona aquilo que promete. E essa é a maior preparação para a conclusão desta mensagem. Porque, depois de compreender tudo o que Isaías anunciou sobre o Messias, resta apenas uma pergunta. O que essas profecias significam para a nossa vida hoje? É exatamente essa resposta que encontraremos no último passo. Depois de percorrer as páginas do livro de Isaías, uma verdade se torna impossível de ignorar. O objetivo dessas profecias nunca foi apenas revelar acontecimentos futuros ou despertar a curiosidade das pessoas. Deus não revelou essas palavras para satisfazer o desejo humano de conhecer o amanhã. Ele as revelou para que, quando o Messias viesse, ninguém pudesse dizer que sua chegada aconteceu por acaso. Mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já havia anunciado que um Salvador seria enviado por Deus. Ele falou sobre seu nascimento extraordinário. Descreveu seu caráter humilde. Revelou que ele seria luz para as nações. Anunciou que seria rejeitado, sofreria injustamente, carregaria os pecados da humanidade e entregaria sua própria vida como sacrifício. Depois disso, declarou que sua missão não terminaria na morte,
porque Deus lhe daria vitória e faria prosperar a obra que havia colocado em suas mãos. Quando reunimos todas essas profecias, percebemos que elas apontam para uma única direção. Deus sempre esteve conduzindo a história da salvação. Talvez essa seja a maior mensagem do livro de Isaías. Enquanto os seres humanos enxergam apenas acontecimentos isolados, Deus vê o quadro completo. Aquilo que parecia impossível para as pessoas da época tornou-se realidade no tempo determinado pelo Senhor. Essa verdade continua trazendo esperança para nós hoje. Vivemos em um mundo marcado por guerras, incertezas, doenças e medo do futuro. Muitas vezes olhamos para a nossa própria vida e perguntamos se Deus realmente continua no controle. As profecias de Isaías respondem essa pergunta com clareza. O mesmo Deus que cumpriu promessas anunciadas séculos antes continua sendo fiel. Seu caráter não mudou. Sua palavra permanece verdadeira. Seus planos não podem ser impedidos pelas circunstâncias nem pelo tempo. Por isso, nossa fé não está baseada apenas em emoções ou experiências pessoais. Ela está firmada em um Deus que cumpre aquilo que promete. Talvez você tenha iniciado este vídeo apenas por curiosidade, querendo descobrir como Isaías conseguiu descrever Jesus tantos séculos antes. Mas, ao chegar até aqui, a pergunta mais importante deixa de ser: como Isaías sabia? A pergunta passa a ser: o que eu farei diante dessas profecias? Porque conhecer as Escrituras é importante. Admirar a precisão das profecias também é. Mas Deus deseja algo ainda maior. Ele deseja que cada pessoa reconheça Jesus como o Messias prometido, aquele que veio ao mundo para oferecer perdão, esperança e vida eterna a todos os que colocam sua confiança nele. Se hoje você compreende que Cristo é o cumprimento das promessas anunciadas por Isaías, permita que essa verdade fortaleça sua fé. E, se estiver enfrentando momentos difíceis, lembre-se de que o Deus que cumpriu suas promessas no passado continua governando a história e permanece fiel às promessas que fez aos seus filhos. Se esta mensagem edificou a sua vida, escreva nos comentários: Jesus é o Messias prometido. Será uma forma simples de declarar sua fé e também de incentivar outras pessoas que assistirem a este vídeo. E se você deseja continuar descobrindo os mistérios, as profecias e as verdades extraordinárias escondidas na Palavra de Deus, inscreva-se no @Luz de Cristo e acompanhe as próximas mensagens. Que Deus abençoe a sua vida, fortaleça a sua fé e conduza cada passo do seu caminho. Amém.